Elaine não sabe o quê, amigo? O que que você falou? Elaine não É que sabe? você ainda não sabe, mas eu já agendei uma palestra para domingo à noite para você. Domingo não, sábado à noite para você, mas é mais para frente. Sábado à noite é mais difícil ainda, hein, do que Você já domingo participou uma meio-dia. vez. Mas é por isso que eu tô avisando com antecedência. Não, mas trabalho, trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Trabalho com Jesus, então, é mais trabalho ainda. É obrigação. É, Depois eu te explico. tá bom. Tá falando sério? Ah, mas qualquer coisa é porque eu falei, pô, a gente tá estudando Atos dos Apóstolos. E o capítulo 7 é aquela defesa de Estevão diante de Sinédrio que a gente gosta. Aí eu falei, Ah, Rinaldo, reserva pra mim pra Elaine, porque ela falou pra te chamar pra outros eventos, né? Eu falei, então reserva pra mim pra Elaine já. Mas provavelmente vai ser pro ano que vem, não sei, porque ainda tá no capítulo 3 eu acho, vai demorar um pouquinho ainda pra chegar lá tá no. bom. Pode me chamar, amiguinho. Com você, então, é um prazer maior ainda. Ai, achei que ele respirou, quase que ele voou. Eu senti o André. É porque é muito raro uma mulher me dizer isso, eu fiquei honrado. Ai, que bonitinho. Vamos lá, então, vamos estudar? Vamos estudar. Semana passada, a gente parou. Nós vimos esse trechinho aqui, ó. Ananias estava terminando de explicar para Saulo como ele teve contato com Cristo, né? Tudo o que aconteceu. E ele pediu para Ananias se Ananias tinha as anotações. Estou tentando achar aqui onde está exatamente no texto isso. Aqui. Em, tá no outro, peraí. Aqui, ó. Um moço convertido recebeu as anotações, assaz admirado. Debruçou-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devorava-os com indisfarçável interesse. Então, eram as anotações que Ananias tinha ali, que ele havia recebido na casa do caminho, né, sobre as anotações de Levi. E aí ele passou essas anotações para Saulo, que deu uma lida ali rapidamente e falou: preciso copiar isso. Pediu as providências para Judas, o dono da hospedagem que ele estava, que providenciasse os pergaminhos, né, o material necessário para que ele mesmo fizesse as cópias. E em seguida ele perguntou para Ananias se Ananias conhecia Sadoc. Sadoc, para quem não se lembra, é o amigo dele que, quando ele chegou a Damasco, ele pediu para Jacó, que era aquele servo que estava com ele, fosse até a casa de Sadoc para pedir ajuda a Sadoc. E Sadoc mandou dizer que não estava, quando Jacó deu mais ou menos uma situação do que tinha acontecido com Saulo. Então ele falou que era para falar que ele não estava. Então esse é um amigo dele que ele foi procurar e já havia falado que ele não quis recebê-lo. E aí Saulo pergunta para ele: você conhece na cidade um rapaz fariseu de nome Sadoc? E Ananias falou: sim, eu conheço. Ele tem chefiado aqui as perseguições. Então, Saulo falou: pois bem, amanhã é sábado e haverá preleção na sinagoga. Pretendo procurar os amigos e falar-lhes publicamente do apelo que o Cristo me endereçou. Ele falou para Ananias que ele estava querendo ir na sinagoga falar sobre tudo que tinha acontecido e já começar a proclamar Jesus, né? Como Messias. Ananias começou assim com muita calma falar com ele, para ser sincero, mas para ser sincero, disse Ananias com a sua experiência dos homens, acho que deve ser muito prudente nesta nova fase religiosa, porque já sentia, Ananias já sentia na pele o que era estar nessa divagando a doutrina do Cristo que já era perseguida, né? Então ele sabia já o que era passar
o que era ser perseguido, né? E Saulo até aqui só sabia o que era ser perseguidor, né? Não sabia ainda o que era estar na pele do perseguido. Então, Ananias começando a falar ali com ele, olha, haja com prudência, a má fé tem sempre caminhos para tentar a confusão do que é puro. Mas ele, resoluto como é, né? Enérgico como é, ele não falou que não poderia deixar de lado essa nova ideia dele, que ele tinha agora de divulgar a doutrina do Cristo. E aí ele falou: por mim nada posso temer. Se Jesus me restituiu a luz dos olhos, não deixará de iluminar meus caminhos. Quero comunicar a Sadoc a ocorrência que deu novos rumos ao meu destino. Estava determinado. E Ananias não poderia falar outra coisa que senão que o mestre te abençoe os bons propósitos, disse o velho sorridente. Saulo sentia-se feliz. A presença de Ananias confortava-o sobremodo. Como velhos e fiéis amigos, almoçaram juntos. Em seguida, e sempre satisfeito, o generoso enviado do Cristo retirou-se, deixando o ex-rabino todo entregue à meticulosa cópia dos textos. Então, Saulo ficou lá copiando os textos. Esse foi o último trechinho que a gente leu semana passada. Então, a partir de hoje, a gente começa aqui. No dia seguinte, Saulo de Tarso levantou-se lépido e bem disposto. Sentia-se revigorado para uma vida nova. As recordações amargas lhe desertaram da memória. A influência de Jesus enchia-o de alegria substanciosas e duradouras. Tinha a impressão de haver aberto uma porta nova em sua alma, por onde sopravam céleres. Depois da primeira refeição, não obstante o dissabor que a atitude de Sadoc lhe causara, quando ele chegou a Damasco, isso aqui, né? Procurou avistar-se com um amigo, levado pela sinceridade que lhe pautava os mínimos atos da vida. Não o encontrou, contudo, na residência particular. Um servo informou que o amo saíra com alguns hóspedes em direção à sinagoga. Então, ele foi agora, dessa vez, sozinho, à casa de Sadoc, procurar Sadoc, não encontrou mais Sadoc lá, e um servo falou para ele que ele já havia saído com alguns amigos em direção à sinagoga. E Saulo foi em direção à sinagoga. Saulo foi até lá. Os trabalhos do dia estavam iniciados. Fora feita a leitura dos textos de Moisés. Um dos levitas, de Sítion, havia tomado a palavra para os respectivos comentários. E era um dos hóspedes que estava na casa de Sadoc, né? A entrada do rabino provocou curiosidade geral. A maioria dos presentes tinha conhecimento da sua importância pessoal, bem como do seu verbo ardoroso e seguro. Então, todos conheciam Saulo, né? Saulo tinha já ali já tinha um nome, né? Já tinha um prestígio, já era conhecido. Então, quando ele entrou, todos voltaram a atenção para ele. Porém, Sadoc, que já sabia um pouco do que estava acontecendo, ficou surpreso. Sadoc, porém, ao vê-lo, fez-se pálido. E mais ainda, quando o jovem de Tarso lhe pediu uma palavra em particular. Saulo chamou então Sadoc para falar com ele em particular. Embora contrafeito, foi-lhe ao encontro. Cumprimentaram-se sem dissimular a nova impressão que já agora mantinham entre si. Ou seja, Sadoc não fez de dissimulado. E tampouco Saulo também, né? Então, eles já mostraram ali nesse primeiro contato que um sabia da insatisfação que já havia se estabelecido em relação ao comportamento do outro. Em face das primeiras observações do novo evangelista, formuladas em tom amável, o amigo de Damasco explicou, evidenciando seu orgulho ofendido. De fato, sabia que você estava na cidade e cheguei mesmo a procurar-te na pensão de Judas.
Tais foram, porém, as informações do hoteleiro que me abstive de ir ao teu aposento. Então, aqui Sadoc está falando, olha, eu sabia, sim, que você estava na cidade, e eu fui até a hospedaria de Judas para falar com você. Porém, logo na entrada, ele me deu algumas informações que eu desisti de ir ao teu aposento. E cheguei até a pedir-lhe segredo da minha visita, ou seja, ele não queria nem que soubessem que ele passou por lá. Com efeito, parece incrível que te rendesse também tu, passivamente, aos sortilégios do caminho. Não posso compreender semelhante transmutação em tua robusta mentalidade. Mas ele acredita no Mas, que os outros dizem? que, André? O que- Ele, em vez de perguntar pro amigo, fica acreditando no que os outros dizem. Se fosse mentira, fosse uma fake news, né? Se fosse minimamente, vamos supor, o fulaninho que eu nem conheço fala pra mim que a Elaine fez tal coisa. Eu vou confirmar com a Elaine, não vou ficar. Ah, então eu acredito, né? O Sadoc tá acreditando na versão, não que não tenha acontecido, mas gostava de ter conversado diretamente com o Saulo como adulto, né? Então, Mas você lembra, o Sadoc foi um dos que perseguiu ele quando descobriu. Lembra que ele teve que fugir? Botaram ele no cesto? Não, mas você está falando do futuro, calma. A gente está agora no momento presente. Ok. Até agora eles são amigos, certo? Eles são Ah, amigos. ok. é. Aí Sadoc ouviu falar que tinha acontecido um episódio e já fez amizade, se afastou. Enquanto que o preceito da amizade deveria acolher o amigo, tipo assim, não precisa aceitar, mas conversar, falar, ó, Saulo, ouvi dizer isso, é verdade, né? Mas primeiro perguntar para ele. Então, você não acha que desde o primeiro momento, quando ele chegou, quando o Jacó foi lá, e ele deu a notícia do que tinha acontecido, ele ali já demonstrou que a amizade não era bem uma amizade? Era Emmanuel interesse. vai até Não, comentar agora sim. para frente que, na verdade, o relacionamento dele era de puro interesse, né? Então, ele já havia constatado. Primeiro, Jacó falou o que tinha acontecido na estrada. Ele nem quis receber na casa dele. E aí ele foi lá na pensão de Judas e confirmou por alguma forma aí que ele não interessa mais mesmo, né? Não é amizade, né? E dá a entender, pelo que o Emmanuel falou, que Sadoc, em tese, seria um dos amigos mais íntimos. Agora, se Sadoc, que era um dos amigos mais próximos de Saulo, que até então estava armando planos de perseguição na primeira parte do livro, já virou a casaca. Então, o Saulo, a maior parte das amizades de Saulo não tinha uma verdadeira amizade, era tudo mais interesse. De- O único amigo de Saulo de verdade devia ser Abigail, que era noiva, Gamaliel, porque era o mestre, tinha essa relação, mas o resto aparentemente eram relações mais de coleguismo do que de amizade. Mas o Saulo tinha muito respeito e muito carinho. O Saulo acreditava que eles fossem até irmãos, sabe? Irmãos, de tão amigo que eles eram. Estavam sempre juntos, só que o Sadoc era muito mais interesseiro do que ele. Ele não era interesseiro, ele tinha verdadeira amizade pelo Sadoc. E, Ele era honesto, ele brigava pelo que ele acreditava, mas ele acreditava nessa amizade, porque e- amizades dele eram de muitos longos, amizade sincera, onde o Estevão, né? A mim. O Saulo fazia confidências. Ele era daqueles amigos confidenciais, que ele falava dos problemas dele, falava com ele sobre, né, o amor da vida dele, e ele não falava com ninguém, não sei com ele. Mas o Sadoc tinha interesse. o, lembrando que foi Sadoc que falou da Casa do Caminho, que gerou esse interesse em Saulo. Tudo começou porque Sadoc começou a inflamar também, né? É. É, pois Mas é. assim, Sadoc quando a tinha gente, interesse no posto dele. eu digo assim, vamos supor que o livro acabasse na primeira parte do livro, só tivesse a primeira parte. Eu entenderia que Sadoc e Saulo eram grandes amigos. É que agora já começa na dificuldade de se revelar que não era uma amizade sim, mas até Mas é na então. dificuldade que as verdadeiras amizades se revelam, né? Exato. É. Duas coisas que eu acho, né? Primeiro, eu acho muito comum, até nos dias de hoje, porque eu acho que isso é muito, assim, muito inerente ao espírito
que não alcançou ainda o entendimento moral do que é uma verdadeira amizade, né? É muito comum ainda até os dias de hoje, nessas relações de pessoas que têm, por exemplo, muito poder, né? Ou muito dinheiro, relações de interesse, né? Pessoas que circulam só pelo interesse, na condição social que a pessoa tem, no poder que a pessoa tem, no dinheiro que a pessoa tem. Até hoje, né? E pelo visto aqui, eu concordo com a Ana. Saulo, ele era muito verdadeiro, né? Tanto é que ele vai ser verdadeiro o tempo inteiro. Ele sempre foi verdadeiro e vai ser verdadeiro o tempo inteiro. Então, a falsidade aqui vinha de Sadoc, que pelo visto tinha interesse em, na amizade de Saulo, pelo que Saulo representava, né, ali na sociedade deles, mas não uma amizade verdadeira, Ah, porque qual amigo que ia virar as costas desse jeito, né? Uhum. Especial é, chegando mas- cego, você poder ver, não é? Olha, se vocês se lembrarem do diálogo de Saulo com Gamaliel, que era outro amigo dele, né? Ele era discípulo de Gamaliel, mas era amigo também, né? Se vocês se recordarem do diálogo de Saulo com Gamaliel, quando Gamaliel demonstrou que estava interesse em conhecer a nova doutrina, Saulo não teve um comportamento de falsidade com ele, porque Saulo é verdadeiro. Olha, Saulo é verdadeiro. verdadeiro, né? Ele não teve, o tempo inteiro ele demonstrou, mas se sentiu tocado por aquele comportamento de Gamaliel, mas não desrespeitou, né? É diferente desse comportamento de Sadoc aqui. Sadoc vai desrespeitar ele por completo, já desrespeitou aqui, como o André bem está falando, de nem perguntar para ele, ele não tem interesse de saber, ele não tem mais interesse nenhum em Saulo, né? Talvez agora ele tenha interesse até de tomar o lugar de Saulo, porque é assim que se processam, né? As relações de interesse. Quando você tá bem, você é útil. Quando você está no poder, você é útil. Quando você não tá, você não é mais, né? por É, isso que os asilos estão abandonados, né? As pessoas no asilo estão abandonadas, porque não são mais úteis, né? justamente, justamente. Exatamente. Infelizmente, né? Dó falar isso, mas é verdade. É, é uma escura verdade. E quanto mais poder e dinheiro a pessoa tem, parece que mais superficiais são as relações, né? Pois é. Por isso que algumas pessoas são até meio um pouco neuróticas com isso, né? De achar que todo Ah, mundo é interesseiro, aí já vai pro radical. Acha que todo verdade. mundo tem interesse, né? Não consegue confiar em ninguém, né? Quem tem muito Não dinheiro não consegue confia. confiar em Não ninguém. confia. Acha que todo mundo está ali pelo dinheiro que ele tem. Ou o poder, por exemplo, um Putin não confia em ninguém. Acha que todo mundo vai envenenar ele, vai matar ele. Tipo assim, a pessoa tá perseguindo. Esses poderosos, todo mundo acha que tá sendo Nenhum deles. perseguido, né? São tudo infelizes. São tudo tem um vazio dentro deles. Só o dinheiro e um vazio imenso. É verdade. Eles se alimentam daquilo que eles mais gostam, né? Mas também são vítimas daquilo que eles mais gostam, que é o poder. Sim. Ah, o Mas poder é sabe um fardo, é muito pesado, né? muito. Com efeito, parece incrível ataque. A gente já leu. Não posso compreender semelhante transmutação em tua robusta mentalidade. Aí Saulo falou, né? Mas Sadoc, replicou o jovem Tarsense muito calmo. Eu vi Jesus ressuscitar. Eu vi Jesus ressuscitado. Engraçado, né? Que quando Saulo estava na posição de opressor, né? Toda vez que se referiam a Jesus, ele era muito impaciente, né? E agora ele está precisando falar de Jesus e ser ouvido. O outro fez grande esforço para conter uma ruidosa gargalhada. Será possível, objetou com zombaria, que tua índole sentimental, tão contrária a manifestações de miticismo, tenha capitulado nesse terreno? Ou seja, logo você, que era tão contrário a essas questões místicas, né? Tão você, agora até você está nesse terreno, até você está acreditando nisso, Se fosse até espírita, tá obsediado.
Está obsediado. Acreditarias mesmo em tais visões? Não poder. É aquilo, né? Não adianta. Quem não está pronto para acreditar, não vai acreditar. Vai bloquear o pensamento, né? Vai fazer construções mentais de bloqueio. E nem que apareça um espírito na frente dele, ele não vai acreditar. Não adianta, né? Você pode mostrar qualquer fundamento, qualquer revista científica espírita, qualquer coisa que você pode mostrar para ele que faça o maior sentido. Se o coração não estiver pronto, não vai assimilar, não vai entender, não vai acolher a ideia. Por isso que Jesus teve que mandar antes Estevão e Abigail para preparar o terreno, né? Exatamente, preparar o terreno desse coração de Saulo, né? E preparar toda essa situação de dor, porque foi a dor, né, que trabalhou esse coração para que ele pudesse acreditar. Não poderias imaginar-te vítima de algum desfaçado adepto do carpinteiro? Tuas atitudes de agora nos causarão profunda vergonha. Que dirão os homens irresponsáveis que nada conhecem da lei de Moisés, né? Se você está dando esse exemplo, o que dirão daqueles irresponsáveis? E a nossa posição no partido dominante da raça, olha a preocupação, né? Olha as preocupações, como sempre, né? Que dirão? A nossa posição no partido dominante da raça, dos fariseus, né? O Tudo que dirão? aparências, né? Que, amigo? Sadoc é muito preocupado com as aparências. Mas Saulo também, mas Saulo é mais Saulo sincero. também era. O Saulo teve uma época lá, quando ele estava com problema lá, né, com a Hum, noiva, ele falou assim, mas tem que manter a minha, lembra uma parte que Tem, ele também tem. falou Tem que essa manter a mesma reputação. palavra? Não, Sim, sim, Saulo também tinha a reputação dele, queria Manter a zelar. reputação, manter a nossa raça. é. Mas Saulo foi atingido na sua vaidade, sobretudo, né? Verdade. E aí ele usou os outros argumentos para sustentar o que a vaidade dele exigia, né? Que era, por exemplo, matar Estevão pelo que Estevão fez ele se sentir, como Estevão fez ele se sentir, né? Mas eu sempre insisto, a Paola não está aqui hoje, eu posso falar, tô brincando. Mas ele era sincero, né? A Paula não acredita que ele era sincero. Ele era sincero, ele Ele sempre foi era sincero, sincero, ele sempre foi né? sincero. Ele nunca dissimulou, ele nunca fez, como é que eu vou dizer? Nunca usou nada por esse meio, né? Ele sempre foi sincero, embora ele tenha, até algumas vezes ele tentava convencer a ele mesmo, né, de que ele estava fazendo aquilo para defender a lei. Sadoc não. Sadoc a gente está vendo aqui que a preocupação dele é muito, muito mais rasa, né? Quando aceitei o encargo de perseguir os companheiros do operário de Nazaré, operário de Nazaré é outro nome para Jesus, né, que estão dando, reprimindo-lhes as atividades perigosas, filo pela amizade que te consagrava. Ou seja, quando eu aceitei perseguir os adeptos de Jesus, eu fiz pela amizade que eu consagrava a você, confiando em você. E agora você faz isso? E não te doerá a traição dos votos anteriores? Considera como se dificultará nosso escopo quando se espalhar a notícia de que capitulaste perante esses homens sem cultura e sem consciência? Mesma fala que Saulo usava, né, sobre os homens sem cultura, os Exatamente. adeptos do Mas era caminho. preciso o Saulo ouvir isso agora. Era muito, Era é preciso. preciso porque ele se vê no espelho, vê o que realmente ele fazia. Mas ele vai ser sincero, Ana, até nisso, porque nós vamos ver que um pouquinho mais à frente ele vai falar assim, mais ou menos desse jeito, né? Não me lembro exatamente as palavras, mas ele vai falar assim, que ele entende o comportamento de Sadoc, porque ele faria o mesmo, ou porque ele fez o mesmo, né? Então, Mas eu nunca achei o contrário. Sempre achei ele muito honesto nos sentimentos dele. Ele sempre mostrou o que ele estava acreditando, o que ele defendia, errado ou não, mas para ele é a verdade dele. exatamente.
E aí ele está falando, ó, eu comecei a perseguir os operários de Nazaré, Operário de Nazaré. operário de Nazaré. Nazaré, para quem não se lembra, é a cidade natal de Jesus. Uma das É. formas como ele é chamado é o Nazareno, né? Então, operário de Nazaré são aqueles adeptos de Jesus, companheiros do operário de Nazaré. Eu aceitei perseguir eles pela sua amizade. E agora você vai trair? Você sabe que você vai dificultar agora a nossa empreitada, né? Quando se espalhar a notícia que você aderiu a esses homens sem cultura e sem consciência. Saulo fitou o amigo, revelando imensa preocupação no olhar ansioso. Aquelas acusações eram as premissas do acolhimento que o aguardava no cenáculo dos velhos companheiros de lutas e edificações religiosas. Ele já Entendeu? Não sabia entendeu. disso, né? Ele já entendeu Inteligente, ali. ele já sabia, só que agora ele estava começando a sentir, né, como que seria difícil essa nova postura dele. Não, disse ele, sentindo fundamente cada palavra. Não posso aceitar as tuas arguições. Repito que vi Jesus de Nazaré e devo proclamar que nele reconheço o Messias prometido pelos nossos profetas mais eminentes. Enquanto o outro fazia largo gesto admirativo ao observar aquela inflexão de certeza e sinceridade, Saulo continuava convicto. Quanto ao mais, considero que a todo tempo devemos e podemos reparar os erros do passado. E é com esse ardor de fé que me proponho regenerar minhas próprias estradas. Trabalharei doravante pela minha certeza em Cristo Jesus. Ou seja, não arredou uma vírgula, né? Do novo propósito que ele, desde o início, acolheu como verdade e vai levar até o fim. Não é justo que me perca em ponderações sentimentalistas, olvidando a verdade. E assim procederei em benefício dos meus próprios amigos. Ou seja, não vou aqui ficar querendo tirar de você com manifestações sentimentalistas, né? Não vou tentar fragilizar o seu coração para que você aceite a minha verdade. E Imagina assim, se, imagina ah, se Judas Iscariotes tivesse essa mesma força para tentar reparar o mal causado, né? Ele estaria vivo. ele estaria A vivo, gente vê com que, certeza. Ele não a teria gente vê mudado que, nada da história, né? Porque Jesus teria é, sido crucificado, mas ele mas, continuaria vivo, né? mas você vê que ele fala ele assume que errou, mas ele quer reparar o passado. Ele tá aqui arrependido, ele entende que precisa reparar esse passado, né? E a gente vê que às vezes falta em nós essa inteligência emocional para entender que não adianta ficar se lamentando, é preciso, opa, arregaçar as mangas e tentar consertar o que a gente bagunçou, né? A gente bagunçou a sala, então a gente vai ter que arrumar essa sala. Tipo, não adianta a gente ficar se lamentando, achando um coitadinho, né? É verdade. Assumir o erro, né? É muito difícil É. assumir o erro. Não Muito só assumir, mas arregaçar as mangas para arrumar, porque ele tá assumindo, mas também tá, opa, eu vou lá, vou reparar o erro que eu fiz, né? refazer. É muito difícil. Aí tive Embora aquela escadinha lá do arrependimento, expiação, reparação, né? isso que eu ia falar. Embora todos nós vamos, né, ou passamos por isso, a gente, um dos processos nosso de evolução é reparar todo o mal que a gente fez, né? Então, quando a gente desencarna e tem acesso à consciência mais ampla, né, de ter conhecimento do que nós viemos fazer nessa vida, o que de fato fizemos e o que deveríamos ter feito, a gente vai ter que reparar, né? Então, reparar faz parte do processo, seja desencarnado ou seja encarnado, mas de fato é muito difícil. O primeiro passo é difícil, reconhecer o erro. O reparar é pior ainda, né? Ainda mais quando a outra pessoa não aceita mais a reparação. Tem isso também, né? Às vezes você quer reparar, mas a outra pessoa já não aceita mais. Aí fica mais difícil ainda. A consciência fica mais pesada ainda. Fala, amiguinho. É como nesse caso aí que ele matou, então não tinha como reparar que ele estava morto,
Mas eu penso também que talvez ele já estava esse movimento de negação muito antes, né? Que ele não queria aceitar que ele estava errado, mas uma voz dentro dele já falava que ele estava indo para o caminho errado, né? Então, ele precisou chegar no ápice, né, do fundo do poço para reconhecer, né? Judas ou Saulo que você está falando? Saulo, eu Ah, digo sim. assim, a gente não pode achar que ele se arrependeu agora, tipo assim, ele já vinha nesse processo, primeiro de negação do equívoco, enfim, meses antes, né? Ah, Eu sim, acho. Tempo para ele aceitar, mesmo sabendo, ele não queria aceitar, porque era muita coisa que ele tinha a perder. Então era mais fácil ele se esconder ali atrás do orgulho, mesmo no íntimo, sabendo, né, que tinha algo errado, que não podia ser tudo aquilo. Ele tinha muita pergunta interior. No É, interior mas dele, ele se fazia muita pergunta, mas mas é o inconsciente, ele não foi de é, propósito. Ele queria é acertar, como verdade. vocês bem disseram, né? Então ele é, é nosso mecanismo de defesa. Ele quer, enfim. Negação. Ele começou com esse processo quando ele decidiu ir em busca de Abigail de novo. Quando ele decidiu ir em busca de Abigail, é que ele começou com esse processo de culpa, de olhar para o seu comportamento, né? Ali ele já iniciou esse processo. É, ah, Processo de aceitação. O processo de aceitação, né, Alane? não, um processo de culpa, Ah, de culpa, o de de culpa. aceitar o erro, de aceitação, de aceitar que estava errado. Um dos motivos que ele buscou Abigail porque é da culpa. Ele se sentiu culpado. Isso de aceitar que estava errado. Vem a culpa, né? Aí vem o pensamento sobre a culpa e depois vem a necessidade de aceitar o erro para poder reparar, porque sem aceitar o erro você não repara, né? Só que ele tava ainda. Tem hora que ele dá o abraço torcer, mas tem hora que Estava ele não oscilando, dava. Hã? ele estava oscilando. Tá Porque, vacilando. como a gente comentou na época dessa passagem, a transformação não é instantânea, né? Nós somos assim. Quando a gente desperta para alguma coisa dentro de nós, primeiro vem a negação, primeiro vem a desculpa, né? Tem todo um processo. Mas aos poucos aquilo vai batendo dentro de você, vai batendo, vai vendo a necessidade de você olhar mais para dentro, perceber mais o que está te incomodando. Aí tem hora que você se agarra naquilo que você inventou para te desculpar. É esse ponto. Aí você segue. Aí daqui a pouco bate a culpa de novo, você volta. Aí a gente fica oscilando, né? Até a gente construir firmeza na nossa A gente, determinação sobre aquilo, autodeterminação. Fala, amigo. a gente tá nessa fase, né? Porque eu percebo que quando a gente vai no centro, por exemplo, aí, nossa, quero evoluir e tal, mas aí a gente volta pra vida comum, já vacila. Tipo assim, a gente tá ainda nessa fase de em cima do muro ainda. Por mais que um lado nosso já tenha a certeza, mas do outro lado ainda vacila, ainda é muito apegado às questões das paixões, né? Enfim, é como a Ana falou agora há pouco, né? A gente tem talvez muita perda na nossa cabeça, por mais que a gente saiba que as coisas materiais são uma ilusão, a gente acha que tem muito a perder, enfim, né? Exatamente. A gente é muito assim ainda. A gente só vai deixar de ser assim quando a gente chegar num nível, né, um pouco mais elevado de espírito, mas como a gente não está indo. Até Nós, aqui minhas nós, pregações. Fala, nós André. vamos deixar de ser assim quando a gente entender o desapego de verdade. O desapego, da vaidade, do orgulho, né? Não entender. Acho que mais que entender é aplicar, né? Que é um progresso, um processo de É, aplicação. aplicar, entender, entendemos. Você falou tudo, André, irmão. Quando aprendermos a aplicar aquilo que aprendemos a respeito do apego, olha, é isso aí. Que a A gente lição sabe a o gente já desapego, sabe mas de a gente cor. não quer largar. A gente Como, não quer É, praticar. é que a gente como pensa diz que a apego é letra só da, coisa material, né? é, Exato. como diz a letra da música, a lição a gente já sabe de cor. O É Brito que a mandou gente. mensagem, disse que está sem energia, tadinho, e não sabe se estão pedindo, né? Pedir, né, para a gente ficar em vibração para chegar na hora, até a hora do estudo. Oh, Caramba, Geralmente, quando a gente fala de apego, e as palestras espíritas abordam isso, a gente aborda apego material, né? Mas a gente esquece que se fosse só apego material, teria fácil. O problema é apego com as pessoas, apego às nossas emoções, à nossa zona de conforto, né? Tinha muito apegado, então, como eu disse,
E isso, como diz o budismo, é a principal causa do sofrimento, né? Então, de fato, eu concordo com a Ana que a gente é muito apegado à nossa condição, por mais que a gente é imperfeito, que sabe que tá doendo, mas a gente ainda é apegado à nossa condição atual. A gente tem hum, talvez esse apego para não mudar ainda. Se a gente não tivesse tão apego, acho que seria mais fácil mudar, viu? Acho que avançar. Com É, certeza. Tem uma frase que fala: observa o teu motivo de apego. Aí é que estão as tuas dores, né? exatamente. As nossas dores, qualquer uma, sempre vem do apego. Você fala uma dor, uma coisa que te atormenta. Se você for ver, a origem é o apego. E a dor de dente também? Não, brincadeira. É o apego do medo de não ir no Não dor dentista. física, né? Dor moral. É o apego do medo de não poder ir Brincadeira. ao dentista, tomar uma injeção, fazer aquele Não. motorzinho, que é horrível aquele Ela tá, motorzinho. ela tá falando de dor emocional. Falei Eu brincando. estou brincando, você perguntou dor de dente, olha, estou respondendo a dor de dente. Ó, quando você termina um relacionamento, o que que você sofre? Porque você está apegado ou a um relacionamento que já acabou, ou a uma É o, pessoa é o luto, né? já Luta. passou na sua vida, né? Não é mais para estar ali na sua vida, né? Apegar, Às vezes, eu acho às vezes não. até o apego até porque você falou, ela, uma relação que já acabou o sentimento, acabou tudo. Mas fica o apego da rotina, do estar junto, da convivência, sabe? Imagina. Sim, Você ficar ali com aquela pessoa, morar junto e de repente está aquele vazio. Não tem nada, é briga, é desentendimento, é uma estranheza, mas na hora que se separa, dá aquele vazio, porque o apego o apego daquela presença, você saber sim. aquela rotina toda daquela pessoa, e não está mais ali. Fala, amigo, André. Não, e mais do que isso, eu ia falar isso que a Ana falou, mas mais que isso, às vezes a gente é tão egoísta que a gente não é que é apegado à pessoa, é apegado no que a pessoa gerava em nós. Porque a gente é tão egocêntrico, não. Não é mais do que o que a pessoa gerava e pode ser um sentimento ruim. Por exemplo, vamos supor, a pessoa é narcisista e gosta de controlar o outro. Ela tem saudades não da pessoa em si, né? Mas de controlar. Ela encontrava naquela pessoa uma marionete. Então, tipo assim, tem saudade, apegado Exatamente. a esse controle. Enfim, quer dizer, a gente pode ser apegado também para coisas, enfim, não muito boas. Não só o amor, né? Pode ser um apego, o amor, né? Para a mãe que às vezes é apegada a um filho porque ama muito, né? Mas por trás pode revelar também alguns sentimentos não muito bons, mesmo um sentimento Certeza. de mãe para filho, né? Um Com controle, certeza. talvez, por exemplo, o filho sai de casa, a mãe fica triste. Pode ser que porque antes ela conseguia controlar o filho melhor, né? Enfim, quer Com dizer, certeza. apego, a gente pode cavar para investigar, porque tem coisas muito além, né? Muito interessante isso. É, é. Não, com certeza, o filho estando em casa, a mãe pode controlar quando ele saiu, quando ele não É, chegou no horário, se ele dormiu fora. A mãe pode controlar se ele, poxa, está doente, se ele não comeu, se ele bebeu. A mãe é um controle. pode pedir Falando de um favor, filho adulto, certo? pede, Como diz o pede favor pro garoto, um filho. adolescente de 32 anos. É, Eu vi uma palestra do aluno esses dias que ele falou, um adolescente de 32 anos. Tipo isso, tipo isso. mas não Vamos é bem lá. assim, Elane. É bem assim, é. A minha avó era assim com meu irmão. Meu irmão era o filho preferido dela. Pois é. E ela era. Ela a vida inteira foi fissurada nele, assim. Era o tempo inteiro meu irmão, meu irmão, meu irmão. Era tudo nele, tudo nele. Controle. Minha avó era assim comigo. É. Dos Não, minha 10 avó. netos, ela não escondia que eu era o xodó. É que ela desencarnou cedo, né? Então, mas, tipo assim, ela não esconde, ela é bem escancarada. Até a minha mãe falava, Tereza, disfarça pelo menos, né? Mas ela não conseguia nem disfarçar. Mas eu acho que no caso dela, e também talvez do Salva também, é relação de outra vida, né? É Ah, uma com afinidade, certeza. né? Com certeza. Eu Então, via isso não muito é por claramente. mal, não é pessoal, nossa, eu odeio os outros, não é pra, Não, eu né? via isso muito claramente. Muito claramente. Muito. Era uma coisa assim, meio que anormal. Vamos tentar ler mais um pouquinho? Mas você Sadoc tá não muito. conseguiu ocultar a surpresa. Ah, fala. É que a gente tá apegado a esse trecho, né, Ana? É, a gente está apegado, né?
Vamos tentar prosseguir, falta só um pouquinho. Vamos só terminar. A gente não quer avançar, a gente tá muito apegado, a gente quer ficar aqui, a gente tá criando raízes nesse trecho. Mas a tua posição e os teus parentes e o nome. Olha só, tudo isso aqui é motivo de apego, viu? Ó, a posição, o nome, os parentes, olha só. E E tudo que recebeste dos que rodeiam tua personalidade com fervorosos compromissos, perguntou Sadoc, revocando ao passado. Agora estou com o Cristo e todos nós lhe pertencemos. E endoidou de vez. Sua palavra divina convocou-me a esforços mais ardentes e ativos. Aos que me compreenderem, devo naturalmente a gratidão mais sagrada. Entretanto, para os que não possam entender, guardarei a melhor atitude de serenidade, considerando que o próprio Messias foi levado à cruz. Também tu, com a mania de martírio? Outra frase que ele falava também para os outros, né? Fala, amiguinho. ele tá se olhando no espelho, é muito bom essa terapia. Não, eu ia falar outra coisa que eu lembrei, você estava falando do apego a familiares agora há pouco, eu lembrei daquela cena lá do Nosso Lar, né, que o André Luiz volta por causa dele. A minha mulher, como assim? Minha mulher tá com outro, mas ela não é só. Aí ele vai entender que não é a mulher dele, né? Ele estava mulher, mas não é propriedade. E quantos Justamente. desencarnados atendia na reunião mediúnica que tinham esse sentimento de posse, né? A gente acha que apego pode ser apego material, a gente acha que apego material é só coisa grande. Tinha espírito que estava apegado a um anel, ou um vestido, é muito comum, né? Mas também esse apego que você falou, né? Apego ao status, à posse, mas também a familiar. Assim, o apego é muito grande, né? Há várias questões. E eu acho que um dos grandes choques no nosso nível evolutivo do desencarne é esse, gerar esse desapego repentino. Porque uma hora está aqui, eu sou o André, eu sou tal coisa, tenho, né? De repente, do nada, eu desencarno, tenho um AVC aqui, daqui um segundo eu tenho, perdi tudo. Tipo assim, é um choque muito grande para algumas criaturas, essa questão do desapego, né? Então, começa a obsessão, aquela obsessão, né? Não no sentido de que é por ódio, mas uma obsessão de, não, isso aqui é meu, tipo assim, né? Começa a obsediar as coisas, né? As pessoas, a casa. É tão comum acontecer de, entre aspas, as casas mal assombradas, né? Que só é espíritos apegados àquela situação, né? Enfim, muito comum acontecer isso. Eu trabalhei muitos anos em bazar espírita, né? E era comum acontecer de doar peças de desencarnado, recém-desencarnado, e o desencarnado vai junto com as peças. Então tem até um centro que eu frequentava que tinha reunião mediúnica por bazar, porque era muito comum ter espíritos que acompanhavam as peças que eram doadas. Para desapegar eles, né? Para fazer uma terapia ali para eles desapegarem. E era coisa assim, bestinha, tipo assim, não era, nossa, uma grande posse, a gente imagina que apego é grande, mas não, é vestido, era coisa assim. É É, igual eu, imagina as grandes posses, imagina nos grandes castelos, quanto que não tem ainda exato. lá Por isso pegado, que falam né? que é mal assombrado, né? Por causa que deve ter Tô tanto apego, vendo, né? é, Porque tem o castelo deve ter apego também ao poder, né? Que é muito forte. A ao gente lembra poder. daquela rainha do Evangelho lá que não compreende. No Evangelho não, acho que no Céu e Inferno, né? Que não Evangelho segundo o compreende a Espiritismo. situação. É a rainha de França, né? Mas não tinha outro caso também, acho que não sei se é no Céu e Inferno, que é também um poderoso assim, que desencarna, também não compreende, né? Enfim. Ó, Desculpe interromper. deixa eu ver. Não, menino. Faltam 3 minutos. O interpelado guardou uma bela expressão de dignidade pessoal e concluiu: Não posso perder-me em opiniões levianas. Esperarei que o teu amigo de Chipre termine a preleção para relatar minha experiência diante de todos. Ele estava determinado a falar de Jesus ali mesmo, né, na sinagoga de Damasco. Falar nisso aqui, aí Sadoc perguntou: falar nisso aqui? E Saulo falou: por que não? Seria mais razoável descansares da viagem e da enfermidade, meditando melhor no assunto, mesmo porque tenho esperança nas tuas reconsiderações relativamente ao acontecido. Aí Saulo fala: sabes, porém, que não sou nenhuma criança e cumpre-me esclarecer a verdade em qualquer circunstância. Então, ele está determinado e ele vai fazer. Vamos encerrar então por aqui hoje. Nós não A fizemos. teimosia continua a mesma, né?
Não, e é claro, sabe que eles devem ser um instrumento para usar para o bem futuramente, como a Elaine sempre diz, mas tem coisa que ele é muito impetuoso. Calma, assim, ó, Ananias já falou, alertou a ele, agora Sadoc, tipo assim, se Gamaliel tivesse aí, ia falar, calma, Saulo, mas ele não aguenta, ele, É ele que a quer. Calma, um determinação passo de cada dele, vez, André. Ele vai aprender, ele acabou, ele agora está naquela euforia. Lembra uma vez quando a Elaine falou que quando a gente, né, começa a descobrir, descobre o Espiritismo, a gente quer trazer todo mundo, as pessoas que estão próximas da gente, os filhos, tio, irmã, mãe. Ele está nessa euforia agora, ele entendeu? quer. Mas vocês Ele vai. imaginem, imagina também, né? Ele teve a visão de Jesus, Jesus falou com ele. Imagina, vamos se colocar no lugar. Se fosse a gente não ia querer, né, mostrar isso para todo mundo, falar para todo mundo essa verdade. E outra, ele caiu em si do erro que ele estava, né? Principalmente isso também, quando a gente acontece isso com a gente e a gente vê outras pessoas cometendo o mesmo erro que a gente quer o quê? A gente quer falar, não, não faz isso, eu já É. fiz isso e eu tive que despertar, isso está errado, né? E junta isso tudo que Saulo é um espírito muito determinado, Pois né? é, mas imagina a dificuldade ali naquela época para ele falar, convencer que ele viu Jesus, o Messias, lá naquela época. Lá naquela época. Porque se hoje, com todos os ensinamentos, com todo o conhecimento que a nação hoje tem, quando a gente, né, se converte, a gente começa a entender e vai falar, a gente escuta o que a gente escuta, imagina naquela época. Pois é, imagina ele falar que viu Jesus, né? Então, a primeira coisa que eles vão pensar é exatamente que o Sadoc pensou, olha, foi alguma macumba, alguma mandiga aí dos servidores aí, como é que é? Dos operários. Algum artifício que usaram. É, Mas vamos ver como é que vai ser esse primeiro discurso dele na sinagoga de Damasco, primeira experiência dele. gente, tomara mesmo que eu esqueci o nome dele aí, ele que está fazendo esses filmes, né? Agora vai sair as Irmãs Fox e já tem outro já programado, para que um dia ele traga o filme do Paulo Estevam, nem que seja 2 horas e meia, porque se ele for fazer na íntegra, A seria febre não umas deixa. 4 horas. Mas se ele colocar 2 horas, 2 horas e 15, quem que não vai assistir? Dificilmente ele é fada porque a febre não autoriza. A Já, febre não autoriza por quê? já tentaram. Ah, porque a febre tem um direito livre, então ó, só a Mas se febre. todo mundo estuda, por que que ela não autoriza a gente ver em filme? Eu não entendi também. Se a gente estuda. Ela acha que é dona. Ai, O que vai acontecer, eu acho que vai acontecer. Aqui é minha premonição, né? Daqui algumas décadas depois, não sei se você sabe, Ana, mas depois de algumas décadas após a morte do autor, a obra cai em domínio público. Qualquer um pode editar, enfim. Aí sim pode fazer obra feita a partir desse livro. O que existe atualmente fizeram, mas se você. dogmas. Nós temos dogmas, nós Não, espíritas. sim, sim. E apego, porque a febre tem apegado a esses livros, enfim, mas. Eu vou te mandar um documentário que fizeram alguns anos atrás sobre Paulo de Tarso. É um canal, é uma TV espírita que fez, e não cita nenhuma passagem do Paulo Estevão. Quer dizer, uma obra tão importante, eu fui assistir no cinema, é bem triste, por causa que é porque a febre não deixou. Eu vou Ah, A colocar no febre grupo, é não muito legal. deixou? É, tipo assim, eu ah, até comentei com o César Perry, porque o César Perry participa lá desse documentário entrevistado, falei, mas faltou o Paulo Estevam, né? A febre não deixou, mas né? tudo Enfim. bem, nada é por nada. A espiritualidade sabe e não está na hora ainda. Não está na hora, porque mais É, pessoas precisam conhecer essa história, se apaixonar como nós. Já não, e eu penso assim está. também, atualmente o cinema espírita não tem muito dinheiro. Vide Nosso Lar 2, que é uma obra de baixo custo. Então, se é para fazer baixo custo, melhor nem fazer. Então, melhor esperar um tempo. Vai que parece um grande investimento. Quem sabe um Hollywood Não um está dia, na hora. né? Lembra do livro lá É, da nossa irmã é, lá, que vai levou anos e chegar. anos, né? O livro lá do suicida, né? Não estava Tá. na hora. Pra mim, E Precisava, assim, não está na hora. a gente gosta de ver filme, né? Lógico.
Mas ler também, estudar assim como a gente faz, é maravilhoso, né? Mais pessoas vão se apaixonar e É, mais pessoas vão poder ver. Exatamente, vai ser um filme caro e realmente a gente começou a estudar agora, há 10 anos, ninguém se interessava por essas obras. Porque se for Você fazer, sabe disso. tem que ser um épico, tipo Ben-Hur, tem que ser aqueles grandes. Aí Paulo Gustavo vai ter que ser um autor bem famoso. Você vai fazer aqui, o Paulo vamos Estevam, vai The fazer. encerrar. Chosen, Vamos The encerrar. Chosen, The Chosen do futuro vai trazer o Paulo Estevam. Vamos mandar para o Dallas Jenkins para ele fazer. Yes. Ó, nós não conseguimos fazer a prece no início, que a gente estava bem Não? atrapalhadinho, não. Vou fazer agora no final, então, tá? Para a gente encerrar. Vamos então elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia que chega ao fim, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, nas bênçãos do nosso Mestre querido, estudando um pouquinho desses ensinamentos, ampliando as nossas consciências e trazendo para o nosso coração essa vivência. Vamos pedir para a espiritualidade que nos acompanha, que nos abençoe a cada um de nós, que abençoe a nossa trajetória, nossos esforços de melhora, de transformação íntima, e que possamos seguir a nossa caminhada, tendo fortalecidas a nossa fé, a nossa esperança, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Amores, obrigada. Desculpa o atraso mais uma vez. Semana que vem a gente está aí, tá bom? Por favor. Você vai ter a prece lá? Vou para a irradiação Manda para agora. mim. Como é que eu mando para me inscrever? Vou Colocar botar o no... link lá no grupo. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau, Beijo. André. Obrigada, amigo. Obrigada, Dezinho. Obrigada. Eu já recebi.